Salmo 112. Esse salmo me foi entregue ano passado, no início do ano. E eu posso dizer que ele me sustentou o ano inteiro. Porque no passado foi um ano bem desafiador para mim em muitos aspectos. E quando ele me foi entregue, pelo que eu li, eu já imaginava o que poderia vir. E nós vamos meditar em alguns versículos. O Salmo 112 diz assim: Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que não teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiado no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja se cumprir o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força será exaltada em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. O versículo 6 diz assim: na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme e confiado no Senhor. Às vezes, na nossa vida, nós somos bombardeados por maus rumores, como o salmista fala aqui. Estamos bem, estamos vivendo a nossa vida tranquilamente e maus rumores, notícias ruins nos bombardeiam de uma maneira e que pode nos tirar o equilíbrio. Algumas vezes essas notícias, elas podem ser até verdade, mas outras vezes nem são. Então, aqui o salmista diz: o meu coração está confiado. Eu não vou temer maus rumores. É quase que uma chamada para a gente não antecipar problemas, a gente não antecipar situações, porque quando você antecipa situações que vêm para você, situações de desafio, você recebe uma má notícia e você começa a conjecturar na sua cabeça: ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Isso não ajuda. Pelo contrário, isso só vai criar mais ansiedade no seu coração e deixar você mais aflito. E aqui o salmista nos ensina a não temer maus rumores, a não temer notícias ruins que vêm pra gente. Mas, como ele fala aqui, o meu coração tá confiado, o meu coração tá firme. Há um versículo na Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você tem esse coração firme, como o salmista diz aqui, firmado, ele sabe que ainda que ele não esteja entendendo a situação que ele está vivendo naquele momento, que aparentemente parece ser uma situação onde ele sai perdendo, ele sabe que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele sabe também, como diz a palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu agora, no momento, eu não estou entendendo muito o que eu estou passando, mas eu tenho o meu coração guardado, confiado, que essa situação, ela vai servir para mim. Mais na frente eu vou entender por que eu tive que passar pelas coisas que eu passei. É olhar para a vida como um olhar pedagógico, né? Olhar a vida como uma professora. A vida, ela é pedagógica o tempo inteiro pra gente. Muitas vezes a gente cai sempre nos mesmos erros. Há pessoas que caem, e às vezes a gente mesmo cai nos mesmos erros, que aparentemente parecem ser diferentes, mas na essência são os mesmos erros. E o salmista aqui, ele nos ensina a confiar, saber que
ainda que notícias ruins venham, ainda que os inimigos se levantem. Ele fala aqui no versículo 8, o seu coração, o nosso coração, o meu coração, ele bem firmado, ele não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Eu fico encantada com os salmos por conta dessa humanidade. O salmista, ele passa aqui por uma situação de opressão. Ele é oprimido, mas ele crê na justiça de Deus, que Deus ele é maravilhoso, Deus ele é amor, mas Deus também é justiça. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz sobre a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, certamente colherá. Não tem como fugir disso. Você não vai plantar abacaxi e esperar colher banana. Aquilo que você plantar, certamente você vai colherá, para o bem ou para o mal. Então, o salmista aqui, ele sabe que ele não precisa colocar as mãos dele, ele não precisa fazer nada contra os seus inimigos, porque ele sabe que Deus vai dar a paga a cada um de nós, conforme as nossas atitudes, conforme a nossa semente, conforme aquilo que nós estamos semeando na nossa vida ou na vida de outras pessoas, na vida do nosso próximo. Essa é a certeza do salmista. Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que nos seus mandamentos ele tem grande prazer. Ele tem prazer nos mandamentos de Deus. Ele tem prazer de cumprir, de fazer a vontade de Deus. Que possamos todos meditar nesse salmo e aprender a não temer más notícias, rumores que vêm para tirar a nossa paz.